Olá, bom dia. A gente está aqui hoje para dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia que começamos na aula passada, trabalhando sobre a população brasileira, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar sobre um dos fenômenos, né, uma das formas de crescimento da população, que é através do fenômeno da imigração. Então, como nós já vimos em outras aulas, a população de um país, de uma região, de um município, de qualquer espaço geográfico, ela cresce a partir do crescimento vegetativo, né? O crescimento natural da população, que é o nascimento das pessoas, ou através do processo de migração, que é o deslocamento, né, das pessoas de uma região para outra, de um município para outro, de um continente para outro. Então, esse deslocamento que ocorre no espaço geográfico, nós chamamos de migração. É claro que não é um processo de passeio. Eu vou ali no outro país fazer um passeio e volto, já estou fazendo. Não, tem que ser um processo longo, tá? De moradia, tá? Eu vou morar num determinado espaço, eu saio do meu lugar de origem e eu vou ficar morando num determinado espaço. Então, aí eu estou fazendo um processo, um deslocamento de migração. Tá? Então, no Brasil, foram vários movimentos, vários momentos da história do Brasil que nos levaram a esse processo de migração. A população brasileira, ela é resultado muito desse processo de migração. Nós já tínhamos aqui os povos nativos que viviam aqui no Brasil e, consequentemente, após a colonização, vários outros povos foram vindo para cá para o Brasil. Tivemos os europeus, que foram responsáveis pela colonização. Aí da Europa foram os portugueses, os franceses também vieram, né? E vários outros povos também da Europa vieram para o Brasil, mas quem fez o processo de colonização foram os portugueses. Tá? Após o processo de colonização portuguesa, nós tivemos os negros que vieram da África, né, para servir como escravos. E no decorrer da história do Brasil, vários outros povos foram se deslocando, vindo para o Brasil por determinados motivos, em determinados períodos da nossa história. Então, a junção desses diferentes povos que vieram nesse processo de imigração, junto com os povos que já estavam aqui, que eram os índios, nesse primeiro momento foram responsáveis pela formação da população brasileira, tá? Esse processo de imigração ele pode surgir a partir de duas formas, né? Pode ser uma imigração forçada, como foi o caso dos negros, né, que vieram da África. Eles não vieram porque eles quiseram, eles vieram porque eles foram forçados a vir de várias formas, em vários momentos, porque o Brasil precisava de escravos, né? Então já tinha acontecido em outras regiões do espaço mundial. Então os portugueses trouxeram os negros, ou então o processo de migração ele pode ocorrer de forma livre, espontânea, como foi o caso dos portugueses, vieram para cá de forma espontânea, ou como foi o caso dos italianos, que vieram para cá de forma espontânea. Então, há essas duas formas de fazer o processo de migração, tá? Ou de forma livre, né, a pessoa se desloca, vem, ou de forma forçada, que foi o caso dos negros que vieram para cá para o Brasil. De 1887 a 1930, veio uma grande leva de imigrantes para o Brasil. O Brasil cresceu muito, o número de habitantes no Brasil cresceu muito, né? Em torno de 3,8 milhões de pessoas vieram para o Brasil de vários lugares, né, do mundo. Então, principalmente de Portugal, que estava vivendo o processo de colonização. Então, foi um período muito grande que contribuiu muito para o crescimento da população. Após 1930, essa queda, esse aumento, aliás, do crescimento por imigração, ele veio a diminuir, porque o número de pessoas no Brasil já estava muito intenso, muito grande. Então, o governo brasileiro começou a criar normas, né, formas de como amenizar essa leva de imigração que estava vindo para o Brasil. Então, mais precisamente em 1934 foi criada o que o governo denominou de Lei de Cotas de Imigração, que restringia um pouco o número de pessoas que vinham para o Brasil. Então, ele criou essa Lei de Cotas de Imigração que possibilitou com que somente 2% do total de imigrantes por nacionalidade
pudessem chegar no Brasil no período de um ano, tá? Então isso fez com que diminuísse muito esse fenômeno da imigração para cá do Brasil. É claro que depois disso, vários outros momentos históricos foram acontecendo, né? E foi trazendo pessoas em alguns momentos mais, em outros momentos menos, mas esse fenômeno da imigração ele é muito importante para um crescimento em um determinado espaço e com o Brasil não foi diferente, não é diferente. Ok, crianças? Então esse primeiro momento a gente trabalhou um pouquinho esse processo de imigração e assistam, né, o vídeo, leiam o livro de vocês na página 14, 15, que fala sobre isso, anotem aquilo que vocês não conseguiram entender e qualquer coisa pode ir lá no meu PV que a gente tira as dúvidas, ok? Tchau, até a próxima.